Salve, salve galera! Tudo na paz de todo mundo? Flávio Bueno na área, professor de Geografia, Geopolítica. Tô aqui para bater um papo com vocês sobre esse primeiro ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um conflito que mobiliza a sociedade ucraniana, que mobiliza a sociedade russa, mas que também mobiliza a sociedade ou a comunidade internacional em torno até de uma resolução com brevidade deste conflito que se arrasta há um ano. Bom, para a gente compreender um pouco desse processo, é necessário que a gente entenda algumas etapas, e eu costumo dividir esse conflito em 4 fases, beleza? Mas antes disso, lembre-se, tá? Existe um precedente histórico importante que precisa ser analisado, que não pode ser descontextualizado. Primeiro ponto que eu acho que é bem legal, né? Essa guerra, ela começa há um ano, mas o seu embrião, ele tá lá na Guerra Fria, ele tá lá no Holodomor, ele tá lá na dominação da Ucrânia por parte da União Soviética. Aliás, ele tá na formação da própria civilização russa, ucraniana, bielorrussa, né? Que tem a mesma origem ali, os chamados Rus de Kiev, né? Mas para além disso, a gente tem alguns preceitos que são absurdamente importantes da gente compreender. Primeiro ponto interessante é que pós fim da União Soviética, a gente passou por um processo extremo de ostracismo geopolítico, inclusive, da Rússia no governo Boris Yeltsin. Então a década de 90 é uma década de perda de protagonismo e de perda de influência da Rússia no seu espectro regional. Dito isso, alguns elementos são extremamente importantes e a gente vai precisar mensurar. Primeiro ponto, né? O acordo que a gente tem entre Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, mais o Cazaquistão, de devolução das armas nucleares pós-fim da União Soviética, o acordo de Minsk, tá certo? O Tratado de Minsk, né? Depois, a saída do Boris Yeltsin e a ascensão do Vladimir Putin, que passa a defender um viés de, sei lá, de desenvolvimento de um nacionalismo russo contemporâneo, a Rússia precisando voltar a ser protagonista da geopolítica mundial. Bom, de fato, ele começa a se preparar quando ele assume ao poder em 1º de janeiro de 2000, né? E passa a ser, com o apoio da elite, dos magnatas, sobretudo do petróleo e do gás russo, passou a ser um cara autoritário que mantém a Rússia na base da violência, na base do autoritarismo político, dos perfis ou da sociedade antidemocrática. E que permite, inclusive, o desenvolvimento de um modelo extremista de Estado dentro da Rússia, perseguição política, etc, etc, etc. O Vladimir Putin é um autocrata. Dito isso, há alguns elementos que são importantes, né, transcritos na Carta dos Direitos Humanos da ONU, etc, etc, que é a defesa, inclusive, da soberania nacional, a defesa da identidade territorial nacional, e que, de fato, o Putin, em alguns momentos, né, desrespeitou. A partir da crise da União Europeia, crise do mercado imobiliário norte-americano, depois a crise da União Europeia em 2000 até 2012, a União Europeia passou a tentar expandir as suas áreas de influência e cooptar países que, de repente, seriam importantes do ponto de vista produtivo. E a Ucrânia é um desses países, uma região estratégica ligada ao Mar Negro, né, com o solo mais fértil do mundo, que é o Chernobyl, tá? Com grande produção de gás, com grande infraestrutura de gasodutos, com uma grande produção de pesticidas, inseticidas, ou seja, de fertilizantes, e ainda para completar, uma importante produção de grãos. E aí, dito isso, alguns pontos são importantes. Vamos trazer a Ucrânia para a União Europeia. Só que quando a gente traz a Ucrânia para a União Europeia, ou quando a gente começa a aliciar a Ucrânia para a União Europeia, a gente desconsidera um dos elementos importantes do Tratado de Minsk. E que elemento importante era esse? Que a pressão norte-americana para a devolução das armas foi aceita pela Ucrânia, que não queria devolver as armas. Entretanto, e isso é muito importante, a Rússia promete para sempre não agredir a Ucrânia, ou seja, um tratado também de não agressão, desde que a Ucrânia se mantivesse fiel ao que? A estrutura geopolítica centralizada pela Rússia. Quando eu falo estrutura geopolítica, é a presença em organizações militares que não fossem de aliados ocidentais, etc, etc.
E a União Europeia é protegida pela OTAN. Logo, se a Ucrânia aceita entrar na União Europeia, a Rússia perde o protagonismo, primeiro econômico, mas também perde o protagonismo geopolítico, porque a sua região estratégica, inclusive de escoamento da produção por Mar Negro, fica comprometida. Bom, a partir desse pressuposto, nós temos alguns pilares que precisam ser destacados e enumerados por nós, né? A gente vai ter ali o Winter on Fire, né? Ou seja, o inverno de fogo, a população manifestando favorável à entrada, né, na União Europeia. E o Vladimir Putin começa o que, moçada? A, de alguma forma, incutir na população, sobretudo do leste, ali da região do Donbass, né? E também na Crimeia, o sentimento de que isso é uma traição ao povo russo. Começam em um certo conflito, até que isso culmina em 2014, numa anexação forçosa da Península da Crimeia, ligada ali ao Mar Negro, região importante pra caramba da história militar russa, né? Onde foi inclusive a famosa Conferência de Yalta. E dito isso, começa ali uma animosidade. Volodymyr Zelensky, né, é eleito justamente para corroborar e cumprir o desejo da população ocidental e da maioria da população ucraniana, um ex-comediante, né? Ou seja, ele é eleito para levar a Ucrânia ao Ocidente. E claro que isso vai gerar insatisfação e vai gerar, de alguma forma, conflito ideológico e geopolítico com a Rússia, que ameaça a Ucrânia de invasão durante todo esse período, apesar das sanções promovidas pela União Europeia em relação ao gás russo. Entretanto, tem uma figura importante aí, que é uma figura conhecida como Angela Merkel, que consegue mediar e de alguma forma, aliviar as relações com a Rússia. Muitos criticaram ela, né? Mas de alguma forma, lembrem-se que a Rússia é um importante fornecedor de gás para Europa e, consequentemente, né, para a Alemanha, dentro da lógica industrial, dentro da lógica também da qualidade de vida da população. Bom, dito isso, a Rússia continua invadindo e quando a Angela Merkel sai, se encontra ali para o Putin uma brecha para a invasão à Ucrânia. E essa invasão foi confirmada, meio que de forma inesperada, em 24 de fevereiro de 2022. Bom, a partir disso eu divido o conflito em 4 fases, tá certo? E quais são essas 4 fases? A primeira delas, o início da invasão russa, aproveitando inclusive os grupos rebeldes formados, financiados pela Rússia, ali na região do leste europeu. E isso vai gerar, gente, logo de cara uma fuga em massa da população, né, um desespero, e a Rússia consegue avançar muito fortemente até as proximidades de Kiev. Logo depois, a gente tem uma segunda fase, já depois de 3, 4 meses de guerra, em que a Rússia não consegue de fato invadir Kiev, né? Consegue ali dominar Kherson e consegue dominar a região do Donbass, mas não consegue adentrar, interiorizar a sua invasão, tá certo? E isso já faz com que a gente tenha dúvidas sobre se a incursão militar russa seria de fato bem sucedida. A partir disso, o Volodymyr Zelensky, inclusive, passa a ser tratado como um grande herói do Ocidente, né? Pousou para Time, né? E começa a ser vangloriado pela mídia ocidental e pelos aliados, né, que têm o interesse de enfraquecer a Rússia, até porque enfraquecer a Rússia é enfraquecer uma potência energética, o maior produtor de gás, o segundo maior produtor de petróleo, um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. Claro que consequência disso é aumento no preço das commodities. O preço do trigo aumenta, o preço, moçada, por exemplo, do petróleo aumenta, o preço do gás natural aumenta, ou seja, as commodities se tornam muito claras, o que de alguma forma afeta, num período pandêmico, afeta ainda mais a economia de países como, por exemplo, os Estados Unidos, a própria região da União Europeia, o Brasil também é afetado, aliás, o mundo todo é afetado, e isso vai gerar aumento de juros, inflação e afins, tá certo? A partir disso, você tem uma terceira fase, que é a fase de ajuda da comunidade internacional para a Ucrânia. E essa ajuda vem através de ajuda financeira,
Lembrando que esse é um ponto, cara, extremamente importante, que essa ajuda financeira é uma ajuda que não é assim, ó, tô te doando 35 bilhões de euros. Não, é mediante a empréstimo, o que torna essa guerra ainda mais danosa para a Ucrânia. Eu sempre falo o seguinte, que nessa guerra não tem mocinho. Tanto Zelensky quanto Putin, e aí não interessa, e não é tentar relativizar, mas os dois não souberam o que, moçada, produzir a paz ou trabalhar em torno da paz. Né? O contrário da diplomacia é a guerra, e a guerra é uma forma de fazer política. O Putin achou que ia dominar rapidamente a Ucrânia conseguiu resistir com apoio internacional, a Alemanha voltou, por exemplo, a desenvolver política armamentista, tá certo? E todo mundo achou de alguma forma que esse conflito seria muito rápido, o que de fato não aconteceu. E como não aconteceu, é fundamental que você compreenda que isso vai gerar efeitos. Quais são os efeitos, galera? Primeiro, uma possibilidade de ameaça nuclear, tanto é que a terceira é contraofensiva ucraniana, e a quarta fase é o ataque, por exemplo, do exército russo a usinas, por exemplo, o suposto ataque a usinas nucleares, né? Ou seja, você tem um possível evento que poderia ser desastroso para a história da humanidade do ponto de vista químico. Lembra que essa região da Ucrânia é uma região que, por exemplo, tem a famosa usina de Chernobyl, né? Então, vejam como que essa questão ela é extremamente complicada. Por isso, com a contraofensiva e com o apoio, sobretudo dos Estados Unidos e a Alemanha volta a produzir armas, né? Agora, essa semana, cedeu o Leopards, que são tanques de guerra extremamente qualificados para as ações militares na região do leste ucraniano. A tendência é que a gente tenha um prolongamento do conflito. Apesar disso tudo, né, qual seria a próxima fase? Uma possível ofensiva da Ucrânia, uma guerra de primavera, talvez alguns analistas entendem que ela acabaria aí, não sei. O que de fato é importante a gente caracterizar? Essa guerra já se postergou por além dos seus limites. E as consequências são consequências econômicas, sociais e políticas bastante complicadas. O Putin não vai conseguir o quê? Recuar, até porque se ele recua, ele admite o quê? Que colocou a sociedade russa em risco. Ele pode ser condenado à morte por conta disso, né? A elite russa, eu acho que é menor essa possibilidade, né? Uma possibilidade bem rarefeita, mas a elite russa apoia o Putin. Se ela se voltar contra o Putin, aí ele tem um problema, tá? A Ucrânia está conseguindo resistir, mas lembre-se, o número de mortos é muito elevado, o número de refugiados que já chegou a 17 milhões, né, saindo no início da guerra, já tem 9 milhões de pessoas retornando, mas os conflitos continuam muito violentos e o número de mortos continua ainda muito alto, tá certo? A gente tem um reordenamento do xadrez geopolítico, e isso também é um elemento extremamente importante. Talvez a gente esteja observando o início de uma quinta ordem mundial, né? Uma nova postura da Rússia e da China. Ontem a ONU aprovou uma resolução de trégua, né? Uma tentativa de promover de forma meio forçosa a paz. Deve se ampliar, inclusive, as sanções à Rússia. O Brasil tem um papel importante nesse processo. O Brasil pode ser e deve ser um mediador dos conflitos. Lembrando que o Brasil se negou a vender munições para a Ucrânia, ao mesmo tempo, para a Alemanha, para ceder para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo o Brasil se posicionou firmemente agora contra o quê? Contra a guerra. Porque sabe que isso vai gerar o quê? Uma série de consequências. Então são 17 milhões de refugiados no total, 9 que já retornaram, um monte de deslocados internos, a ONU já fala de 16 milhões de deslocados internos, mas uma Ucrânia vazia e destruída, uma Ucrânia que historicamente tem problemas de renovação demográfica, né? Então a Ucrânia tinha uma expectativa antes da guerra de perder 32% da sua população, o que é absurdamente preocupante, tá? Por isso que a gente não sabe quanto a guerra vai acabar. Mas como diria Nietzsche, né, a guerra é uma idiotice feita pelo quê? Por homens que não sabem o que estão fazendo. Na prática, é uma forma de fazer política, mas é a prova também que a diplomacia não deu certo. Por isso que a gente não tem herói nesse conflito, e isso é importante que você entenda. Que a guerra cabe, porque ela não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ela é uma guerra entre todos nós.
e por isso que ela precisa ser combalida na sua mais feroz o que perspectiva de desenvolvimento, etc, etc, etc. Os juros estão altos, a inflação está muito alta, as commodities continuam altas, numa economia dolarizada como a economia brasileira, a gente sente os efeitos disso de forma muito categórica. A China apresentou hoje um pacote no Conselho de Segurança de 12 resoluções para acabar com a crise, mas amenizando, acabar com a guerra, mas amenizando aí a culpabilidade do Vladimir Putin, né? E não dá para passar o pano no Vladimir Putin, ele é o responsável por atentar contra a soberania, mas não tem o que santo nessa história. Não se esqueçam que o Biden e ele fizeram discursos muito efusivos que não favorecem uma disputa de paz. É aquilo que nós chamamos de Radtension, ou seja, a geopolítica da tensão, a geopolítica dura, a geopolítica pesada, a geopolítica de combate, de conflito, até porque a Rússia é uma potência energética, os Estados Unidos é uma potência energética, e tá todo mundo tentando de alguma forma, o que, moçada? Ampliar a sua força, a sua hegemonia regional. E isso é muito importante. O Putin defende que aquela região é uma região tradicionalmente de controle geopolítico russo e não quer perder o seu espaço. Os Estados Unidos vê na Rússia hoje um problema, até porque a parceria com a China é muito importante e por isso tende ao que, moçada, a promover ofensividade das ações. Quem perde com isso? O povo ucraniano. Por isso que essa galera sente, que essa galera se resolva e que essa galera lembre-se que mais importante do que a guerra é a paz. Pode crer? É isso. Um beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilha, divulga, passa aí pra galera. Tamo junto, galera. Valeu! Fui! Valeu!